Continuando, eu gostaria então de trazer pelo menos alguns pontos que resumem a doutrina a respeito da grande tribulação. Nós sabemos, como já disse, que a grande tribulação acontecerá após o arrebatamento da igreja. Agora, vamos ler alguns textos para que nós venhamos também a aprender. Mateus capítulo 24 e versículo 21, a Bíblia diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ou seja, esse texto está dizendo que o período da história humana que a Bíblia chama de grande aflição, grande tribulação, será o pior período da história da humanidade. Esse texto nos dá a entender, nos fala com muita clareza que nunca houve um período como esse, nunca houve aflição como essa e não haverá aflição como essa. Os adeptos da doutrina de que a igreja passará pela grande tribulação enfatizam que os servos de Deus, a igreja de Cristo, sempre passou por tribulações. Só que eles esquecem-se desse texto, de que a terra, o mundo nunca experimentou o momento que virá de grande tribulação. E deste momento, Jesus vai nos livrar e nos levar para a sua presença celestial no arrebatamento da igreja. Continuemos então no nosso aprendizado. Durante a tribulação e grande tribulação, o mundo será governado por um personagem enigmático que a Bíblia chama de Anticristo. O Anticristo será o governante mundial durante a tribulação. Alguns estudiosos dividem este período em 2 espaços de tempo, e essa divisão considero ser bíblica e correta, visto que nós, ao estudarmos a profecia bíblica contida no livro de Daniel, especialmente no capítulo de número 9, nós vamos encontrar a expressão que Daniel usa lá em relação às semanas de anos. Essas semanas de anos possuem um significado escatológico que nós também não iremos explicar, mas irei apenas mencionar que a grande tribulação é a 70ª semana de anos, a última semana de anos desta profecia. É o período que nós conhecemos como a grande tribulação. Esta semana tem a duração de 7 anos. O anticristo se revelará no mundo no início destes 7 anos, após o arrebatamento da igreja. Conforme o texto de Daniel capítulo 9, ele, o anticristo, estabelecerá um concerto de paz com Israel, um acordo de paz com Israel. E o mundo inteiro viverá o que nós conhecemos como uma aparente e falsa paz. Após isto acontecer, ele assumirá o controle sobre todo o mundo, o controle político, o controle social, o controle financeiro-econômico e, por fim, o controle religioso. Ele assumirá o controle de todas as áreas da vida no mundo inteiro. A profecia de Daniel também nos faz entender, nos mostra que no meio desta semana, ou seja, após 3 anos e meio do início da tribulação, o anticristo romperá seu acordo firmado com Israel e ele profanará o santo templo em Jerusalém, que será o 3º templo a ser construído. Ele profanará este templo, rompendo seu acordo firmado com Israel. Mostrará quem de fato é, mostrará para que de fato veio. E aí ele promoverá uma ferrenha e sangrenta perseguição contra Israel, o povo eleito
de Deus. E durante esse período é que será estabelecida na terra aquilo que nós conhecemos como a marca da besta. Eu vejo muitos irmãos em Cristo preocupados com muitas coisas que nós já vemos que nos fazem entender que isto está próximo. E alguns até acham que nós, Igreja de Cristo, seremos afetados pela marca da besta. Mas não deve ser motivo de preocupação, porque a profecia bíblica nos mostra que a marca da besta está reservada para a tribulação. O que nós vemos acontecer hoje são preparativos, são ensaios para aquilo que acontecerá. E a Bíblia mostra que ele governará tudo, imporá a sua marca. Futuramente, eu peço até que vocês comentem neste vídeo se vocês têm interesse em que nós gravemos um vídeo falando especialmente do anticristo e das suas ações na terra. Nós podemos entender, por final, que após o arrebatamento da igreja começa a tribulação. 3 anos e meio após o seu início, se dá início a um período de intensidade nas aflições, nós podemos citá-lo, mencioná-lo, nomeá-lo como grande tribulação. E após este encerramento de mais 3 anos e meio percorridos, será a volta gloriosa de Jesus. Será o momento em que o Senhor Jesus regressará visivelmente à terra. A primeira parte da sua volta, o arrebatamento da igreja, foi invisível e secreto. Mas a segunda etapa da sua volta, a sua volta gloriosa, será visível e nítida, pública para todos os homens. Eu te convido a ler comigo Mateus 24, versículos 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Veja que interessante. Esse texto é bem específico ao dizer que após a tribulação daqueles dias é que se verá o Senhor Jesus voltando com poder e grande glória. E ele regressará para vencer o anticristo, para vencer o falso profeta, que são, conforme a Bíblia, as duas bestas. A besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar, conforme Apocalipse capítulo 13. Ele os vencerá os ímpios que estarão perseguindo Israel na batalha do Armagedon. E assim o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino milenial sobre a terra. Nós assim finalizamos este nosso breve vídeo. São introduções, mas eu espero que eu tenha contribuído com a tua vida e com o teu enriquecimento espiritual. Lembre-se de uma coisa, mais importante do que saber esses detalhes, essas informações, é estar preparado para a volta de Jesus. Mais importante do que ter conhecimento, é ter a salvação da nossa alma. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que Ele fale ao teu coração, para que Ele faça a obra dEle em tua vida e o nome dEle seja glorificado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.